Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4. Jeremias capítulo 29, versículo 4. Jeremias 29, 4. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Amém, igreja? Deus colocou no meu coração esse texto para a gente pensar assim: aprenda com o sofrimento dos outros, para que você não precise aprender com os seus próprios sofrimentos. Porque existem duas maneiras de Deus nos ensinar a sua vontade. A primeira, eu digo assim, que é a menos dolorosa, e quem for sábio aprende, é através da palavra, é através da sua palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus em forma de Bíblia. Nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia. Bíblia quer dizer vários livros, né? A palavra de Deus, ela sempre se manifestou em toda a história da humanidade. Hoje nós temos a palavra de Deus condensada em 2 testamentos: Velho Testamento, Novo Testamento. Mas sempre Deus falou com a humanidade, Deus sempre falou com o seu povo. Hoje nós temos o privilégio de poder ter a palavra de Deus conosco na nossa casa. Você pode abrir a Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Quando você ouve a palavra, não tem como. A vida que está na palavra, ela começa a interagir na sua vida. Foi por isso que o profeta Ezequiel foi levado por Deus ao vale de ossos secos, e Deus mostrou o vale e disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Né? E o profeta disse: Senhor, tu sabes? Ele disse assim: profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E à medida que o profeta foi proclamando a palavra do Senhor, os ossos foram se movimentando, veio carne, veio nervos, e aquilo que era um amontoado de ossos desorganizados se tornou pessoas inteiras, ossos bem articulados, organizados, ligados adequadamente uns com os outros, cobertos por carne, por nervos. Ou seja, a palavra de Deus organizou o que estava desorganizado. A palavra de Deus, ela colocou ordem no caos. A palavra de Deus, ela colocou, irmãos, as coisas que estavam fora do lugar, ela colocou no lugar.
Então, quando você ouve a palavra de Deus, o seu caos, ele começa a ser colocado em ordem, porque às vezes a tua vida está um caos, às vezes a tua vida está uma bagunça, às vezes a tua vida está com as situações fora do lugar, mas aí a palavra de Deus ela vai colocando tudo que precisa ser colocado no seu devido lugar. E Deus falou com esse povo, e aqui, irmãos, é interessante que Deus está falando com um povo que está no cativeiro, que está sofrendo, um povo que está oprimido, triste, desanimado. Por quê? Porque o povo está em cativeiro. O povo está em cativeiro. E a história desse povo, irmãos, ela tem que servir para nós hoje. Ela tem que servir para nós como um alerta. Ela tem que servir para nós, irmãos, como uma mensagem poderosa de Deus, para que nós possamos olhar para essa situação e nos desviarmos, vamos dizer assim, das situações que levaram o povo a viver o cativeiro, a viver aquela situação de cativeiro, a viver aquela situação de sofrimento, de aflição. Porque quando você lê o versículo 4 do capítulo 29, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar. Aqui não mostra que Deus, ele simplesmente sabia. Esse texto não mostra simplesmente que Deus permitiu, mas que Deus planejou aquela situação, que Deus planejou aquela aflição para o seu povo. A gente às vezes fica cheio de dedos em falar essas coisas, né? Mas pastor, não é mais correto dizer que Deus permitiu? Não é meio estranho falar que Deus planejou um sofrimento, uma aflição? Não, irmãos, às vezes nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós temos que ser. Nós temos que falar o que a Bíblia diz e o que ela está revelando de verdade para nós. O Senhor é o dono da história. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele queira. E às vezes até as aflições que nós passamos não são apenas permitidas, às vezes elas são planejadas, né? Pelo próprio Deus. E aí eu tenho uma notícia para te dar: o Deus que planeja bonança, que planeja vitória, que planeja situações de refrigério, às vezes planeja aflições para o seu povo. Porque, irmãos, porque muitas vezes o povo precisa passar pelas aflições. Mas por que, pastor, que o povo precisa passar pelas aflições? Porque Deus, ele gosta de castigar, porque Deus, ele gosta de maltratar as pessoas? Não. Porque quando Deus ele planeja a prosperidade para você, ou ele planeja a aflição para você, nas duas situações ele está buscando um objetivo só: o seu bem, o melhor para você. Porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte, que muitas vezes nós passamos por aflições porque nós não estamos percebendo quais os caminhos que nós temos escolhido para nós caminharmos. Nós passamos por aflições porque muitas vezes nós não estamos apercebidos de que entre nós e o nosso Deus existe um conflito. Sabia disso? Às vezes o teu coração está em conflito com Deus, às vezes você está em conflito com Deus, mas você não percebeu isso ainda. A pior situação que você e eu podemos enfrentar na vida não é o conflito com o diabo, porque quando nós nos conflitamos com o diabo, ou quando nós nos confrontamos com o diabo, nós temos Deus para nos proteger, amém? Mas quando nós confrontamos com Deus, quem nos protegerá? Quando nós conflitamos com o Todo-Poderoso, quando nós batemos de frente com o Todo-Poderoso, quem nos guardará dele? Quem nos protegerá dele? E aqui, irmãos, nós temos que entender o contexto dessa situação. Jeremias, ele está falando com um povo que está em cativeiro agora, em cativeiro de 70 anos, mas antes do cativeiro, 23 anos antes, Jeremias estava falando com o povo quando o povo tinha liberdade. O povo estava livre, o povo era uma nação livre, o povo tinha lá o seu campo, o povo, cada um deles tinha lá suas casas, o povo lá tinha o seu gado, tinha a sua lavoura, tinha lá o templo, eles tinham liberdade, eles eram uma nação livre.
Só que o que aconteceu? Eles começaram a se apoiar e a colocar a sua segurança nas coisas. Eles começaram a colocar a sua segurança nas bênçãos materiais que Deus havia colocado em suas mãos. Eles começaram a se assegurar na sua colheita, na sua pecuária, na sua riqueza financeira, até mesmo no templo. O templo era uma segurança para o povo, mas o povo não estava mais colocando a sua segurança no Senhor. O povo estava, de certa forma, vivendo diante de Deus, mas não estava mais servindo a Deus. O povo tinha um relacionamento com Deus, mas o povo não servia mais a Deus. O povo estava mais preocupado, o povo não tinha tempo mais para servir a Deus. O povo estava muito preocupado, porque eles estavam gastando todo o seu tempo servindo a si mesmos, servindo a si próprios, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus ideais, e com isso Deus foi ficando para trás, Deus foi ficando em segundo plano. E aí Deus falou para o profeta Jeremias: vai lá, fala para o meu povo, que é meu povo, mas o meu povo está se corrompendo, o meu povo está se desviando da minha presença. Não existe mais diferenciação de vida entre a vida de um servo meu com a vida daquele que não me serve. O palavreado que eu vejo na casa de um incrédulo, que eu vejo na casa de uma pessoa que não me conhece, é o mesmo que eu vejo na casa de um servo meu. As mesmas atitudes, os mesmos propósitos de vida, a mesma maneira como um incrédulo educa seus filhos, é a mesma maneira como um servo meu está educando os seus filhos, fora da minha vontade. Não existe mais diferenciação de vida. O que é santo está vivendo como aquele que é impuro, o que é impuro está vivendo como aquele que é santo. Não existe distinção. E ali, irmãos, Deus então diz para o profeta: digam para o meu povo que eles vão perder algo que é muito precioso para eles, a sua liberdade. Eles vão perder a sua liberdade, eles vão entrar no cativeiro. Então Deus já estava preparando o cativeiro. Os irmãos conseguem entender isso? Não é que Deus estava dizendo assim: pode ser que venha, pode ser, não. Deus estava dizendo: virá um cativeiro, e o meu povo será escravizado. Por quê? Porque eles têm liberdade hoje, mas estão fazendo um péssimo uso da sua liberdade. Estão fazendo um péssimo uso da sua liberdade. Ao invés de usar essa liberdade para me servir, para me adorar, para buscar minha face, para desenvolver na terra os meus propósitos, eles estão vivendo para si mesmos. Aí, irmãos, eu faço uma paradinha. Eu fico pensando hoje, 7 de setembro, marcha pela liberdade. Sim ou não? Não é esse o propósito? Vamos defender a liberdade. Mas o que nós, como povo de Deus, estamos fazendo com a nossa liberdade? O que nós, como povo de Deus, estamos fazendo com a liberdade que nós temos hoje? Nós temos vivido para Deus, ou nós temos vivido para nós? Nós estamos mais preocupados em agradar o nosso coração, ou em agradar o coração de Deus? Perigo é quando nós estamos em conflito com Deus sobre aquilo que é melhor para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes para nós, o que é melhor? Melhor para nós é muito dinheiro no bolso, carro novo. Para nós, muitas vezes, o melhor é casa nova, prosperidade financeira, emprego bom. Irmãos, não tem nada de errado com isso. Tudo isso é muito bom, tudo isso é necessário, mas muitas vezes, na visão de Deus, o melhor para nós é santidade, é vida de serviço, é adoração sincera e verdadeira, é conhecer e praticar a sua palavra, é ter prazer nas suas coisas, é colocá-lo em primeiro lugar. Então, quando a gente
Quando Deus fala conosco em santidade, retidão, quando Deus fala conosco em amor à sua obra, Ele não está falando do que nós temos, Ele está falando de quem nós somos. E quem nós somos vale muito mais do que aquilo que nós temos. Amém, irmãos? O plano de Deus para o Sebastião, para mim, para o irmão Jorge, para cada um de nós aqui, não é nós na terra com o bolso cheio de dinheiro. O plano de Deus para nós nessa terra é nós, cada um de nós salvo, vivendo uma vida que glorifique e exalta o nome dele na terra. O plano de Deus para nós, irmãos, é que nós coloquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida. O plano de Deus é que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que hoje nós vemos muitas vezes o povo de Deus totalmente alheio, o povo de Deus totalmente envolvido com as questões da terra, com as questões do mundo, com as questões da vida material, e nós vemos um pingado de gente preocupado com oração, nós vemos um pingado de gente preocupado em servir a Deus, nós vemos um pingado de gente preocupado em fazer a vontade de Deus, e isso nos mostra que o povo de Deus, a exemplo do que aconteceu com esse povo aqui, estão mais se apoiando nas coisas materiais, estão mais se apoiando nas bênçãos materiais do que no Deus que o povo de Deus diz que serve. Nós que estamos aqui hoje precisamos fazer uma reflexão. Nós, como povo de Deus, temos liberdade? Sim ou não, irmãos? Quem acredita que nós temos liberdade aí? E se nós perdermos essa liberdade? Às vezes eu fico pensando, irmãos, se Deus quiser tratar com a igreja, né? Se Deus quiser tratar com a igreja, às vezes Ele vai permitir que a nossa liberdade seja tirada. Eu não sei, porque a igreja hoje, irmãos, de uma maneira geral, ela está distante da vontade de Deus. A igreja hoje está muito preocupada, vamos dizer assim, consigo mesma. Quando eu falo igreja, estou falando dos crentes. Os crentes estão muito centrados em si mesmos, nas suas coisas. E eu quero dizer para você, querido, nós não fomos salvos para vivermos em torno da nossa vontade, nós somos salvos para viver em torno da vontade de Deus. Se nós não aprendemos a viver em torno da vontade de Deus, nós vamos passar por aflições, às vezes só para nós aprendermos a voltar para Deus. Porque nessa vida você pode perder tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder coisas materiais, o que você não pode perder é a sua vida do pecado. Por quê? Porque a sua vida vale mais do que tudo que você possa conquistar nessa terra. Porque Jesus não morreu pelos seus bens, Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelo seu dinheiro, Jesus não morreu pela sua casa, Jesus morreu por você. Porque a sua vida vale muito para Deus. Então o projeto de Deus nessa terra é você, é a sua vida com Ele, é você servindo a Deus, é você na presença de Deus, é você buscando a Deus, mas não obrigado, não amarrado, mas com o coração feliz. Eu tenho um Deus que me salvou, eu tenho um Deus que me ama, eu também amo esse Deus, eu quero estar com Ele, eu quero servi-lo, quero fazer a vontade dEle, quero que Ele esteja sempre em primeiro lugar na minha vida. Imagina, irmãos, se nós, como crentes, somos aqueles crentes que vêm para a igreja sempre amarrados, o nosso coração não está em Deus. Por isso que eu, como pastor, nos últimos dias eu não tenho exigido as pessoas, eu não tenho exigido das pessoas, fulano, você tem que estar na igreja, porque às vezes as pessoas fazem isso por causa do homem, por causa do pastor da Odilei. E eu quero dizer para você, querido, eu sou um grãozinho de areia perto de Jesus. Porque se você não fizer as coisas para Jesus, não adianta. Se você não está na igreja porque Jesus quer, se você não lê a Bíblia porque Jesus quer, se você não assume ministério na sua vida porque Jesus quer, não adianta.
Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Deus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos comprou, e Ele é digno de toda a nossa entrega, de toda a nossa vida entregue a Ele. Irmãos, e essa entrega tem que ser por amor. O povo estava vivendo com Deus na aparência. Aparentemente o povo estava com Deus, mas no coração o povo estava longe de Deus. O povo ia ao templo, o povo cultuava a Deus no templo, mas fora do templo o povo estava vivendo para as suas vontades e não para as vontades de Deus. E aí eu digo para os irmãos que às vezes nós erramos com o povo de Deus, não é por falta de aviso. Jeremias pregou 23 anos, irmãos. Sabe o que é 23 anos? Deus pegar um profeta e falar: vai lá, prega, avisa, mostra para o povo, alerta o povo. O povo sabia. Sabia ou não sabia, irmãos? O povo de hoje conhece ou não conhece a Bíblia, irmãos? Conhece. Sabe por que nós muitas vezes erramos? Não é porque nós não sabemos, é porque falta temor de Deus no nosso coração. A gente sabe, mas a gente não teme, a gente não tem temor, ou o temor está se esvaziando, o temor está acabando no coração de muitos crentes. Eu sei, mas vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Eu sei, mas vamos continuar na toada. E aí muitas vezes nós justificamos o nosso erro com o erro do outro. Fulano não está fazendo, também não vou fazer. O fulano não está orando, eu também não vou orar. Amém, irmãos? É um direito que todos nós temos. Mas eu pergunto, essa é a atitude que Deus espera de nós? Essa é a atitude que o Senhor espera de mim e de você? Se eu fosse olhar, irmãos, para os pastores que estão caindo, e eu dissesse assim: o pastor lá está caindo, vou cair também. O pastor lá está adulterando, vou adulterar também. O pastor fulano lá está em esquema de corrupção, vou também me corromper. Irmãos, não é porque os outros estão fazendo que eu vou fazer da mesma maneira. Nós precisamos entender que nós vamos dar uma resposta da nossa vida para Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta de quem? De si. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Você não vai dar conta do outro. É isso que nós temos que entender, irmãos. A Bíblia não diz: cada um dará conta do seu irmão. Então não se preocupe com o seu irmão, se preocupe com você, se preocupe com a sua vida, se preocupe em como você está firme ou não na presença de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus está às portas. Os estudiosos da Bíblia, do Apocalipse, todos concordam que a figueira, quando Jesus diz lá em Mateus 24, que quando a figueira florescesse, aquela geração não passaria. E todos os estudiosos bíblicos entendem que a figueira de Mateus 24 é Israel, que floresceu como nação em 1948. Então, em 1948, estabelece-se o cumprimento dessa profecia. Floresceu a figueira. Então, conta-se uma geração. Uma geração, ela vai de 70 a 100 anos. Ou seja, até 2048, se quem disse foi Jesus, tem que se cumprir, tudo tem que acontecer, né? Agora, tem gente que diz que uma geração é 70, mais 10. Tem outros que dizem, não, uma geração dá até 100. Não sei, eu só sei, irmãos, que até de 100 anos não passa. Por quê? Porque uma geração no máximo 100 anos. Então nós estamos em 2021. Irmãos, é muito pouco tempo. E nós estamos vendo os sinais. Nós estamos vendo
irmãos, um esfriamento muito grande na fé. Nós estamos vendo hoje, irmãos, as pessoas se afastando do caminho, dos caminhos de Deus, as pessoas que estão dentro da igreja se afastando de estar dentro da igreja, se deixando contagiar pelo mundo, se deixando influenciar pelo mundo, ao invés de influenciar o mundo. Nós estamos vendo, irmãos, muitos crentes se perdendo, saindo da presença de Deus. Estamos vendo apostasia, pessoas que haviam declarado Jesus, confessado a Jesus e hoje estão lá fora. Estamos vendo tudo isso. Como estamos vendo, meus irmãos, uma inversão de valores até. Eu recebi no grupo de pastores um estatuto de uma igreja lá em São José dos Campos, em que a igreja evangélica, eu não lembro o nome dela, ela não conseguiu registrar o seu estatuto, porque no seu estatuto, no artigo 3, se não me falha a memória, estava escrito que, como igreja evangélica que segue os preceitos bíblicos, nós não realizamos casamentos de pessoas do mesmo sexo. O que aconteceu? O cartório devolveu e falou: nós não vamos registrar o seu estatuto, vai ter que mudar esse artigo, porque se vocês agirem assim, isso é discriminação. Ou seja, os valores bíblicos, os valores da palavra, aquilo que nós cremos, aquilo que nós, irmãos, entendemos que é a base da nossa conduta de vida e de fé, não está mais sendo aceito lá fora. Ou seja, daqui a pouco, se um pastor não fizer um casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele vai preso. Aí eu digo para os irmãos, aí eu entendo porque o povo está lá em 7 de setembro pedindo liberdade. Eu entendo porque muitos líderes evangélicos estão lá pedindo liberdade de expressão e liberdade de fé. Por quê? Porque nós estamos sendo coagidos a negar a nossa fé. E se eu, pastor Gaudilei, cair nessa situação, eu vou preso. Por quê? Porque eu não vou deixar de fazer o que a Bíblia diz para fazer o que a lei dos homens manda. Porque, irmãos, a Bíblia nos é muito clara que nós temos que obedecer às autoridades constituídas até o momento em que aquilo que os homens estão mandando fazer confronte aquilo que Deus manda fazer. Aí você tem que escolher: ou você fica com a lei de Deus, ou você fica com a lei dos homens. E nós estamos chegando numa situação em que, irmãos, viver o Evangelho, viver a fé cristã dentro da palavra de Deus, como nos é exigido pelo Senhor, 100% na palavra, não está mais sendo algo possível nesse mundo. Então eu penso assim, muito em breve, crentes que estão dentro da igreja, que ainda estão em cima do muro, não sabem para que lado que vai ter que decidir: ou é de Jesus ou não é de Jesus, ou está com Deus ou não está com Deus. Deus é um Deus que abençoa. Ele te abençoa te dando bonança, prosperidade, mas também te abençoa te dando aflições. Quando Deus te dá bonança e prosperidade, bênçãos materiais, isso vem para você como recompensa. Tipo assim: Vitor, você foi fiel, me serviu, foi um bom servo, receba a recompensa, receba a bênção. Ou como misericórdia, você está necessitado, precisa ser suprido, Deus envia. Ou misericórdia ou recompensa, ou graça ou recompensa. Mas quando Deus envia a aflição, é a bênção que vem em forma de tratamento. Vou repetir: é a bênção que vem em forma de tratamento. É quando Deus está vendo que nós estamos nos perdendo, estamos perdendo a nossa identidade espiritual. Nós não estamos mais trazendo em nós a imagem de Cristo. Nós não estamos mais revelando ao mundo a vida transformada que o Evangelho de Jesus trouxe para nós. Aí o que acontece? Deus envia a bênção da aflição para te trazer de volta. Aí Deus, Ele começa a colocar cativeiros. Cativeiro na sua vida financeira, cativeiro na sua saúde. Ele vai tirando
a sua liberdade, para que você possa refletir sobre para onde você está caminhando. Eu conheço pessoas que estão numa cama hoje. Eu conheço pessoas que hoje estão num leito e são crentes, estão passando por um tratamento de Deus. Por quê? Porque não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa e não quer perdoar. E a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, Deus também não nos perdoará as nossas ofensas. Jesus contou uma parábola que havia um rei e havia um servo que devia uma quantia exorbitante àquele rei que ele jamais conseguiria pagar. E aquele servo, irmãos, ele foi chamado à presença do rei e o rei pediu a ele contas do que ele devia e ele chorou, reclamou, esperneou, pediu misericórdia. O rei o perdoou. Ele nunca poderia pagar aquela conta. Era uma conta impagável, mas o rei perdoou a conta dele. Só que quando ele saiu, ele encontrou um servo que devia para ele uma quantia mínima. E a Bíblia diz que aquele homem que foi perdoado, ele exigiu, ele não perdoou, ele não deixou passar aquela dívida. Foram falar com o rei. Rei, sabe aquele lá que o senhor perdoou? O senhor não vai acreditar. Tinha um camarada que devia lá para ele uma quantia insignificante. E ele, manda prender ele. E ele vai pagar até o último centavo. No reino espiritual, irmãos, aquele rei, quem que é aquele rei, irmãos? É Deus. A conta impagável que nós não podíamos pagar são os nossos pecados. Amém? Nós somos o servo que recebemos o perdão do rei. Não podíamos pagar. Mas nós também podemos ser o perdoado que encontra alguém que nos feriu um pouquinho assim. E aí a gente não perdoa. O que o senhor faz? Aquela prisão, aquele cativeiro. Nós não estamos falando de cativeiro. Não mandou encerrar o homem numa prisão? Prisão, cativeiro, encarceramento. É uma situação que a pessoa vai, é uma aflição. É uma situação de aflição que a pessoa vai passar. Ela vai ter que passar. Ela vai ter que passar. Por quê? Porque Deus não quer perder aquela alma. Sabia disso? Ela vai sofrer ali, não porque Deus está castigando, porque Deus não quer perder. Porque aquele sofrimento vai ser o tratamento de Deus para que aquela pessoa libere perdão. Ela libera. Deus tira ela do cativeiro e ela é salva. Então, irmãos, a vida com Deus existe. Na vida com Deus existem cativeiros. Nós podemos escolher passar por eles ou não. Seja inteligente, seja sábio, aprenda com o sofrimento dos outros, para que você não precise aprender com o seu sofrimento. Aquele povo que tinha liberdade não fez bom uso da sua liberdade, resolveu viver egoisticamente. E quem vive egoisticamente hoje, como cristão, nesse tempo, de certa forma está fazendo mau uso da sua liberdade. Quem está lá fora, cristão, podia estar aqui hoje, podia estar servindo a Deus, buscando a Deus, mas está lá fora, vivendo egoisticamente, está fazendo mau uso da sua liberdade. E fazer mau uso da sua liberdade traz consequências. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, por isso que o apóstolo Paulo diz: eu, escravo de Jesus, servo de Jesus. Por que ele disse isso? Porque Paulo era o escravo de orelha furada, né? É aquele que abre mão da sua liberdade para servir ao seu Senhor por amor. Eu prefiro ser escravo de Jesus do que viver uma vida de liberdade lá fora, me deixando envolver pelo pecado, me deixando envolver pelos prazeres da vida. Prefiro ser um escravo de Jesus. Eu e você que estamos aqui hoje, precisamos nos libertar muitas vezes de uma mentalidade que nos leva para longe de Deus,
que nos acomoda no pecado, que nos acomoda no erro, que nos faz sofrer desnecessariamente. Você não precisa passar por isso. Irmãos, bom é estar na casa de Deus, bom é poder servir a Deus, bom é poder dar louvores ao Senhor e poder, irmãos, se submeter à vontade dEle. Bom é podermos sair daqui e lá fora continuarmos servindo ao Senhor com alegria. Mas nós precisamos entender que isso não pode ser um fardo, isso não pode ser um peso na nossa vida. Nós precisamos servir a Deus com alegria. Então o Senhor disse àquele povo: eu enviei o cativeiro, eu preparei o cativeiro, para que meu povo voltasse para mim, para que meu povo se voltasse para mim novamente. Deus não quer te perder, amém? Deus não quer te perder. Deus não quer você longe dele. Deus, Ele quer você com Ele. Deus, Ele quer a minha vida, Ele quer a sua vida, Ele quer as nossas vidas com Ele. Nós não precisamos passar por cativeiros desnecessários na nossa vida. Nós podemos aprender com os erros dos outros. Então, no tempo da provação, no tempo da aflição, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Era isso que Jeremias também estava dizendo ao povo: povo, Deus preparou o cativeiro, mas tenha bom ânimo, porque Deus já determinou o dia em que esse cativeiro terá fim. O mesmo Deus que põe é o mesmo Deus que tira. Então eu quero dizer para você, querido, toda aflição da sua vida, que de alguma maneira entrou na sua vida para te ensinar a buscar mais a Deus, ela está com a sua data marcada para o seu fim. Ela já tem data marcada para acabar. Deus sabe o tempo em que Ele precisa trabalhar na sua vida e na minha vida. Pastor, qual é o tempo do meu cativeiro? É o tempo que precisa para você aprender a lição. Você aprendeu a lição, o cativeiro acaba. Qual é a lição? Ser humilde para reconhecer erros. Às vezes nós vamos ser humildes para reconhecer que estamos errados. Talvez a lição seja agilidade para fazer a vontade de Deus, capacidade para servir a Deus mais do que servir a nós mesmos, valorizar mais as pessoas do que as coisas. Às vezes nós estamos valorizando mais as coisas e menos as pessoas. Estamos valorizando mais coisas materiais e não estamos valorizando as pessoas. Então, quem é você hoje diante de Deus? Você é uma pessoa materialista? Você é uma pessoa que briga com outras pessoas por causa de coisas? Quem é você diante de Deus? Então nós precisamos parar para pensar quem nós somos diante do Senhor, como povo, como servos, como servas do Senhor. Então nesse momento eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos estar orando.